Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite, aqui Pastor Mauro Alves, chegando para mais uma transmissão. Estamos ao vivo agora no canal da Assembleia de Deus Ministério Apologético. E estamos chegando aqui para mais um canal, mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Você que vai acessar depois aí, dá um like, por gentileza. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Eu quero trazer um assunto aqui bem interessante hoje, também bem pouco falado, né? A maioria dos assuntos que nós estamos falando aqui quase não se acha na internet, que são assuntos que quase não se fala, né? Eu quero trazer esse assunto aqui, eu quero desmistificar algo aqui que é muito falado, muito anunciado, objeto de pregadores, né, para trazer sensacionalismo em momentos de emocionalismo em congressos. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre a inauguração do inferno. É algo que está passando aí, o tema está passando aí no seu rodapé, né? E às vezes alguém pode falar assim, mas Pastor Mauro, tanta coisa para se falar, vai se falar logo do inferno? É muito simples, é quando a gente vai estudar um pouco mais de atenção, um pouquinho mais de atenção aos evangelhos, nós vamos descobrir uma coisa muito interessante. Jesus falou mais sobre o tema do inferno do que sobre o céu. Haja vista o cuidado e a precaução que Jesus quis trazer, enfatizar, o perigo iminente que as pessoas correm de estar indo para o inferno se não alcançarem a salvação da sua alma na eternidade. Então me permita ler um texto aqui bem conhecido, né? Que também é muito mal interpretado às vezes, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 25, que vai tratar aqui sobre o juízo das nações, né? E justamente aqui nas entrelinhas nós encontramos o momento em que o inferno, ou Guiena, né, o lago de fogo, ele é inaugurado. Então vou ler aqui Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu só desligar aqui o ventilador que está aqui, que está atrapalhando um pouco. Deixa eu só desligar aqui, porque senão vai trazer interferência. Pronto, agora sim, sem ventilador, sem interferência. Vamos colocar de volta aqui o nosso microfone. Isso, agora sim, sem interferência, sem ventilador. Nós vamos trazer aqui o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Importante já eu deixar bem claro aqui que essa expressão desde a fundação do mundo, essa terminologia desde a fundação do mundo, nunca se aplica para a igreja, sempre para a nação de Israel. Porque o termo que é usado na Bíblia para a igreja está em Efésios capítulo 1, versículo 4, é antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, sempre para Israel. Antes da fundação do mundo, sempre para a igreja. Então aqui, versículo 34, né? Então dirá o rei aos que estiverem... 35. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo,
que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo estrangeiro, não me reconheceste, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes meus pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Está aqui um texto muito conhecido, né? Emblemático, está em paralelo com Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. O pano de fundo aqui é o juízo das nações. E também está, depois eu vou ler mais dois textos aqui para a gente fazer um paralelo, que estão correlacionados com esse texto. O fato aqui é que todo esse texto que nós acabamos de ler, ele fala exatamente daqueles que vão sair da grande tribulação para entrar para o milênio. O que está em jogo aqui, o passaporte que vai outorgar direito de entrar ao milênio, é exatamente o tratamento que as pessoas vão dar para a nação, para Israel, especificamente aqui, os 144 mil, né, os perseguidos na tribulação, e o tratamento que eles vão ter durante a perseguição que ocorrerá por ocasião do governo do anticristo. Então, os que estiverem à esquerda, esses não vão entrar para o milênio. Os que estiverem à direita entram para o milênio, são as ovelhas. Eu não vou esmiuçar esse assunto aqui, a questão de como eles vão entrar, que tipo de favor eles farão para Israel, porque a tônica do assunto não é essa. Mas um outro texto que eu quero ler aqui, que está em Apocalipse capítulo 19, acompanhe comigo aí se você tiver um exemplar da Bíblia, você pode estar acompanhando comigo, no capítulo 19 do livro do Apocalipse, olha como diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 11, e viu o céu aberto e eis um cavalo branco que estava sobre ele, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A Bíblia está identificando esse cavaleiro aqui como o próprio Senhor Jesus, né? Seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Está falando da batalha do Armagedon, né? E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Batalha do Armagedon, aqui no vale de Meguido. Para que comais a carne dos reis e carne dos tribunos, e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Olha o verso 19. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos, quer dizer, conscientes, vivos, no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Está falando aqui dos soldados que vão participar da guerra, os comandantes, os reis. E aqui é o momento em que o anticristo e o falso profeta, o poder político, né, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, e o falso profeta, provavelmente um líder religioso, vão inaugurar
o Guiena, o lago de fogo. A palavra grega Guiena se refere ao lago de fogo. No Antigo Testamento há um tipo do lago de fogo que é chamado de Tofete, ou Vale de Inon, né? E no Novo Testamento é Guiena. Então aqui é a inauguração do inferno por ocasião do juízo das nações, que vai acontecer num período de 75 dias, segundo Daniel capítulo 12, os últimos versículos de Daniel. O período de 75 dias, que diz que os dias serão abreviados, da tribulação, serão utilizados entre o período do final da grande tribulação, Batalha do Armagedon, até a inauguração do milênio. São 75 dias que vai se julgar o anticristo, julgar o falso profeta, julgamento das nações gentílicas, julgamento do remanescente de Israel. Os bodes serão colocados à esquerda, tanto gentios como judeus, e serão lançados juntamente com o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. As ovelhas à direita entrarão para o milênio e reinarão com Cristo por 1000 anos. Agora, quando você ouvir alguém dizendo, vamos dar um glória nessa noite para sacudir Satanás e o inferno, primeiramente o Satanás, o reino do diabo, o reino do inferno, todo o reino estruturado dele está regimentado e preparado, mas não está no inferno. Segundo Efésios capítulo 6, eles estão assentados nas regiões celestiais. É no espaço sideral, é ali que está o segundo céu, né, que nós conhecemos, onde está o trono de Satanás, ali onde está toda a estrutura do seu reino, exatamente nas regiões celestiais. Durante o período da tribulação, segundo Apocalipse capítulo 9, ele é lançado na terra. Eu vi uma estrela cair do céu na terra. Quando se inaugura, então, exatamente no período do juízo das nações, nesse período de 75 dias que eu acabei de explicar. Eu vou ler um texto aqui mostrando para vocês que o Guiena, o lago de fogo, está totalmente apagado, não está aceso, não está em atividade, não tem ninguém lá ainda. Nós encontramos como aquela pira olímpica da Olimpíada, que ela acende, mais ou menos só para ilustrar para vocês entenderem o que vai acontecer na inauguração do inferno. Não tem ninguém ainda no inferno. Ninguém vai para o Guiena, para o lago de fogo. As pessoas que morrem sem Cristo hoje, eles vão para um lugar chamado Hades. Seria um pré-inferno, como um CDP, né? Centro de Detenção Provisória. As pessoas que cometem crimes antes do julgamento vão para o CDP e ficam aguardando o julgamento para receber a sentença. Se forem condenados, elas vão para a penitenciária. Mais ou menos para ilustrar aqui uma metáfora para você entender. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 30. A inauguração do inferno, quando ocorre? Capítulo 30 de Isaías, versículo 33, diz assim, ó. Porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, a palavra Senhor aqui está toda com letra maiúscula, né? É o tetragrama, como torrente de enxofre a acenderá. Então percebam que não existe ninguém no inferno, o inferno não foi inaugurado, será inaugurado por ocasião do juízo das nações e o juízo do anticristo, julgamento do falso profeta. Eles são os primeiros a serem lançados vivos no lago de fogo, e aqueles que serão colocados à esquerda como bodes, considerados bodes, que é uma metáfora daqueles que vão se perder, também serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que foi preparado por diabo e para os seus anjos. E Satanás também, depois do juízo final, lá no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 12, depois de todas as coisas, ele também, a morte, ele é lançado no Guiena, no lago de fogo. Então, existem 4 palavras no na Bíblia, durante toda a Bíblia, o cânon das Escrituras, que aparece, que é traduzida como inferno. Existe a palavra Sheol, né? Mundo dos mortos, significa mundo dos mortos, que é hebraico, Antigo Testamento. Às vezes aparece a palavra sepultura, também traduzida sepultura, inferno traduzido como sepultura, né? Às vezes aparece em algumas Bíblias, é a palavra Sheol. No Novo Testamento, a palavra Guiena, lago de fogo. A palavra Hades, nós falamos Hades, né? Hades, ela corresponde ao Sheol do Antigo Testamento, mundo dos mortos. Tem uma outra palavra também que é chamada Tártaro, que é uma palavra grega
que aparece só na carta de Pedro, que é chamado Rapax Legomena, quando aparece só uma vez um texto, só uma vez na Bíblia, na narrativa bíblica, só uma vez, então é chamado Rapax Legomena. Só aparece na carta de Pedro Tártaro, que é um abismo, o mais profundo abismo, onde estão presos alguns anjos que não guardaram o seu estado original. Então tá aí as palavras que são traduzidas por inferno, né? Mas o lago de fogo mesmo ainda não foi inaugurado, que é o Guiena, que será inaugurado por ocasião do juízo das nações e do juízo do anticristo e do falso profeta. Você possa guardar essa palavra no seu coração, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, dar alguns likes aí. Que Deus abençoe. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.